Fala aí pessoal, beleza? Está iniciando na análise de dados e gostaria de conectar o seu Power BI a uma base de dados SQL. Então, esse vídeo, essa aula é para você. E se você ainda não tem um SQL instalado no seu computador, olhe as duas últimas aulas dessa playlist que eu ensino a fazer o download do SQL, instalar, configurar e baixar duas bases ótimas para estudo no seu computador. E essas duas bases que nós vamos conectar o nosso Power BI aqui nessa aula. Então se liga aqui e me acompanha. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence e trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, onde eu utilizo como principais ferramentas o SQL, o Power BI e o Python o dia todo. Então, se você quer receber mais conteúdo como esse, já se inscreve e siga para não perder nada, porque esse ano eu vou popular esse canal com muito conteúdo gratuito. Beleza? Então vamos para a aula. Eu vou ir direto em transformar dados. Como eu sempre falo para vocês, é onde eu gosto mais, a forma que eu acho melhor para trabalhar. E vou vir aqui em nova fonte. Veja que eu vou escolher aqui o SQL Server, porque ele é um banco que está localmente aqui na minha máquina. Mas ele poderia estar em algum servidor da sua empresa e você escolher o SQL Server também. Então clica aqui, SQL Server, e aqui ele pede um servidor. Geralmente, quando você começar a trabalhar em um local que utiliza um banco de dados, seja ele web, no caso de um Azure Database, ou em um servidor físico da sua empresa, eles vão te fornecer qual que é o caminho, ou qual que é o IP, ou até a URL desse servidor. No nosso caso aqui, eu sei que ele está instalado no meu computador, então eu posso escrever localhost. E aqui nós temos aqui duas opções, uma é importar e a outra é direct query. Qual que é a principal diferença entre as duas? A importar, você vai trazer a tabela inteira que você importar do banco de dados SQL para dentro do seu Power BI. Ou seja, quando você dar um fechar e aplicar, ele vai colocar na memória RAM do seu computador aquela tabela inteira. O Direct Query, ele faz a consulta simultânea conforme você vai aplicando os seus filtros, criando suas medidas e interagindo com o Power BI. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer a importação, que é a parte mais comum, tá bom? Porém, eu vejo muitas equipes de BI, pessoal de engenharia de dados, sempre sugerindo para fazer o Direct Query. Mas isso depende de empresa para empresa. Conversa com o time de engenharia de dados da sua empresa e faça um acordo com eles. Isso é muito comum, pessoal. Pergunta para eles como eles preferem que você gosta e você vai criar. Pergunta para eles como eles preferem que você trabalhe e você vai criar um bom relacionamento com essa equipe de Data Warehouse ou de engenharia de dados. Isso é excelente, pessoal. E olha aqui, ó, cliquei em OK, estou no importar dados, tá bom? Ele está carregando e olha só, como eu não especifiquei nenhum banco de dados, eu só especifiquei o nome do servidor, ele me trouxe aqui localhost e os dois bancos de dados que estão instalados aqui. Localhost, como eu falei para vocês, é porque está no meu computador, então você pode usar essa nomenclatura no seu que vai funcionar também, tá bom, pessoal? Então vou colocar aqui, ó, no caso o meu Adventure Works, e vou buscar aqui a minha Fact Internet Sales. Aqui, Fact Internet Sales. Quando você clica nela, ela também traz baseado uma visualização nas 200 primeiras linhas. Eu posso flegar ela, posso importar uma ou mais aqui. E vou dar um OK aqui nesse caso. E prontinho, pessoal. Ele já me trouxe a tabela. O que é legal de você trazer, fazer um relacionamento com o banco de dados? Veja que aqui você só tem a fonte de dados, que você pode editar depois. Olha só, cliquei aqui duas vezes. E ele só está me trazendo aqui, no caso, o nome do meu servidor. Beleza? E na navegação, quando você olha o script, ele está olhando aqui para o Fact Internet Sales. Olha só que simples. E por você estar fazendo uma conexão já com o SQL, com o banco de dados, ele já traz os tipos de dados que vêm do SQL Server.
Então, por que eu falo de trabalhar em uma empresa que tem um mínimo de estrutura? Porque quando você faz essa conexão, você não vai ter trabalho, porque isso já está definido já no banco de dados. Basicamente, na minha vida real, o que, que eu faço? Eu importo as tabelas lá que o pessoal do Data Warehouse me disponibiliza, porém, quando eu chego aqui, o que, que eu faço? Eu fatio a tabela inteira e deixo só os campos que eu vou utilizar. Então, olha só, o que, que nós podemos fazer aqui? Eu poderia vir aqui e deletar as tabelas, ou simplesmente clica com o botão direito aqui e escolher colunas, por exemplo, no nosso Power BI, e remover todas as colunas que eu não vou utilizar também. Porém, isso vocês já aprenderam em outras aulas no começo do treinamento. Isso não é assunto para essa aula. E agora eu vou fechar e aplicar, ou seja, eu vou carregar toda a informação do banco de dados na minha memória RAM do meu Power BI. Então, cliquei aqui, fechei e apliquei. Aqui, ó, Fact Internet Sales. Legal, ela já está disponível aqui para mim. Eu já consigo pegar os valores, por exemplo, vamos buscar aqui um valor, ó, Unity Price, por exemplo. É que aqui ele vai fazer uma soma, né, pessoal? Isso não é o objetivo aqui, por exemplo, né? Mas olha só, posso vir aqui e visualizar esses dados também. Então, olha só, pessoal, coisa muito simples, Sales Order Number, nós temos todas as informações aqui. Veja que ele tem Order Date Key, ele tem o Due Date Key, Due é vencimento normalmente. Ó, Ship Date Key é um banco de dados muito legal para você utilizar para treinamento, beleza, pessoal? Agora que nós já conseguimos fazer a conexão do Power BI com o banco de dados e trazer essas tabelas aqui para a gente pode avançar um pouco mais, mas isso vamos fazer em outras aulas. O básico, pessoal, como a maioria das empresas trabalha, vai ser dessa forma, tudo bem? Muito obrigado, até a próxima aula. E aí, curtiu o conteúdo? Curtiu essa aula de como conectar o SQL com o Power BI? Então já esmaga o like e me dá aquela moral. Assim, outras pessoas também receberão esse conteúdo e vai ajudar a fortalecer cada vez mais a nossa comunidade de dados. Beleza? Abraço, até mais!